existe uma possibilidade da gente se reunir como igreja e fazer mais mal do que bem. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Poxa, a gente está em igreja, a gente está adorando a Deus, a gente está aqui para poder louvar, a gente está aqui para poder falar de Jesus, para poder orar, para fazer o bem. Como que isso pode fazer mais mal do que bem? Loucura para vocês pensar a respeito disso? Então, já traz para a gente o briefing que simplesmente estar na igreja não quer dizer que isso está fazendo bem para a gente. Não quer dizer que isso está tocando o coração de Deus, não quer dizer que isso está mudando a nossa história, a nossa trajetória. Porque eu estou tocando nesse assunto e vou falar disso do jeito mais forte, e eu peço licença para vocês, porque eu tenho pouco tempo e eu preciso ser contundente nisso. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, tudo que a gente quer é sanar a nossa própria vontade e que Jesus que se lasque, Jesus que se dane para lá. Jesus se torna um meio da gente conquistar aquilo que a gente quer. Jesus se torna uma ferramenta da gente buscar aquilo em que o nosso coração planejou. E todas as vezes que você entra nesse ciclo, tudo que você está fazendo é estabelecendo Jesus como seu servo. É invertendo o polo. É satisfazendo o desejo da sua carne, do seu coração. E sabe em quem estava? Em Lúcifer. Ai, tá, você está falando que eu estou tendo meu comportamento de luz. Oi, Docelina, que beleza. Maravilhoso isso, gente. Câmera aberta, maravilhoso. Colocando no coração de vocês o mesmo coração que esteve no coração de Lúcifer. Eu chamei companhia ainda, tá? Demais, é ótimo. Sabe por que eu estou falando isso? Com autoridade. Porque lá em Filipenses, Paulo fala assim, ó, tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, ou não julgou que isso era algo que ele tinha que se apegar. Mas se esvaziou, tomou forma de servo e foi reconhecido de figura humana. É isso que Paulo fala a respeito de Jesus. Mas sabe o que a Bíblia fala a respeito de Lúcifer? Que Lúcifer teve no seu coração assim, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, no monte da congregação, e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo de Lúcifer era ser semelhante a Deus. E o desejo de Deus através de Jesus era ser semelhante aos homens. Toda vez que a gente tenta ocupar um lugar de governo, toda vez que a gente tenta ocupar um lugar de Deus, toda vez que a gente tenta ocupar um lugar que não é nosso, principalmente se for de uma outra pessoa, o que nós estamos manifestando na nossa vida é o espírito de Lúcifer. É o espírito que agiu sobre Lúcifer. O desejo que foi gerado no coração de Lúcifer. Gente, isso é muito simples, mas é muito sério. É muito interessante pensar a respeito disso. E não se assustem, tá? Isso é muito comum. Estou falando que vocês são diabo, não, de maneira nenhuma. Estou falando que as coisas que se manifestam através da gente se manifestam também através das obras do diabo. Lá em Gálatas 5:22 fala sobre as obras da carne e as obras do espírito. É simples, Paulo já explicou a respeito disso. Olha para você, veja quais obras estão sendo manifestas através de você, para que você entenda se você é um ser espiritual ou um ser carnal. E aí as coisas precisam fazer sentido na nossa cabeça para que essas coisas comecem a ser multiplicadas através da gente. Jesus, quando Jesus começa a pregar, ele fala assim, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Primeiro conselho ministerial de Jesus para você é arrependimento. Só que, às vezes, no nosso inconsciente está introjetado que arrependimento é culpa, é dor, é se sentir culpado por alguma coisa que eu fiz. Mas, biblicamente, arrependimento está escrito lá em grego assim, ó, metanoia, mudança de mentalidade. Porque é a sua mudança de mentalidade que faz com que você mude o seu comportamento. Dá um sorrisão aí, mostra os dentes. Todo mundo aí. Isso, olha os dentes estão na Naya aí, ó. Naya tem um dente tão bonito. Tem certeza que escova dente. Mas tem certeza que quando era criança não queria escovar dente. Brigava para escovar dente. Tem filho, Naya? Não? Mas quem tem filho aí, imagina que os meninos não querem escovar dente de jeito nenhum. Tem que ficar brigando para os meninos escovar dente. Ah, mas quando é criança, não quer escovar dente. Mas começou a ficar adolescente, começou a ver umas gatinhas na escola, começou a se desenvolver aquela partezinha ali, já começa a pentear o cabelo, aí já começa a atrasar para a escola porque tá arrumando demais. Isso chama maturidade. Percepção de mundo que a gente vai dando para as crianças. E aí, a consciência vai mudando o nosso comportamento. Hoje, você pode até não gostar, mas eu tenho certeza que é escova dente. Porque a necessidade sobrepõe a sua própria vontade. Existe valor em escovar dente.
Só o fato de não passar vergonha e não ter cárie. Só que as coisas que são visíveis, a gente valoriza. Mas e as coisas que estão ocultas? Será que a gente higieniza? Será que a gente limpa? Será que a gente se preocupa com o cheiro? Se o seu coração, se a sua alma ou o seu inconsciente fosse uns dentes, fosse uma boca, que cheiro teria? A gente precisa parar para pensar a respeito dessas coisas, porque não basta eu estar limpinha, bonitinha, arrumadinha por fora. Eu preciso estar limpinha, bonitinha, arrumadinha por dentro também. Porque aquilo que você coloca para fora é o que está dentro de você. E aí você vê um monte de mulher tentando ser bonita, tentando andar na moda, tentando colocar um siliconezinho para ficar com as coisas em pé, tentando pintar a unha bonitinha, fazer a sobrancelha, pôr boca, fazer tudo que você imaginar. Tudo. Mas não consegue se realizar. Porque por dentro a estética não alcança. Não existe faxina interna. Não existe arrumar internamente. Não existe uma clínica de estética que você vai e que vai arrumar. Mas você está acostumado em fazer a unha no salão, fazer o cabelo, fazer uma boa maquiagem, entrar na roupinha, subir num salto e sair de casa linda, maravilhosa. E às vezes a gente entra, a gente pensa que vai entrar numa igreja e é isso que vai acontecer com a gente. Jesus vai deixar a gente linda, maravilhosa hoje e eu já posso sair para poder viver minha vida, curtir minha noite. Não, filha. Jesus está mais atrelado a uma academia que precisa de constância e disciplina. Um relacionamento. Porque Jesus quer te deixar mais bonitinha? Não. Porque Jesus quer te curar. E não há cura que não demande curativo, remédio, cuidado, avaliação. Jesus não quer te sanar mais ou menos. Ele quer te curar por inteiro. Jesus não te chamou para ser pela metade. Ele te chamou para ser por inteiro. O problema da gente é que às vezes a gente acha que nós temos uma palavra, ou na verdade, às vezes, não vou usar esse termo muito crente, não. Às vezes a gente planeja algo que é bom para a gente, e quando a gente está no quase, a gente já está satisfeito. Nossa, eu planejei aqui, minha vida seria boa sim. Eu não tenho tudo que eu queria, não, mas já está bom demais. E a gente se conforma com isso. Deixa de desfrutar aquilo que o Senhor preparou para a gente viver no simples quase. Achando que está bom demais. E aí a gente precisa falar de coisas espirituais. Mas falar de coisas espirituais, meninas, nada mais é do que falar de coisas da sua própria mente. Está escrito que você foi feita corpo. Olha como é que Deus formou você, mulher. Pegou a costelinha do Adão. Ok? Terminou de formar lá. Soprou nas suas narinas um fôlego. Uma vida que a Bíblia chama de espírito. Sopro de vida. E você foi feito uma alma vivente. Vou explicar. Pegaram um bonequinho, um corpinho, soprou no nariz do bonequinho um fôlego de vida, que é de fato o que traz a vida é o sopro, e você foi feita a alma vivente. Sabe o que é a alma vivente? Sua personalidade. A cabecinha, sua mente. Só que quando o homem desobedece, o que morre no homem é o que era a vida. Gente, é lógico, é óbvio, né? O corpinho do barro nada era. Não prestava para nada. Deus sopra um sopro de vida em você passa a ter vida. E aí você ganha uma personalidade para poder interagir nesse mundo aqui, para você ser alguém nessa terra. Sua personalidade, guarda isso, gente. Sua personalidade, sua psique, da Bíblia fala de psique, fala de emoções, desejos, sentimentos e vontades. Emoções, desejos, sentimentos e vontades. Emoções, desejos, sentimentos e vontades. Tá bom? E aí, quando o homem morre, comeu do fruto, certamente morreria. Morreu. Morreu como, Juliana? Se conectou em espírito. Não é o espírito que trazia a vida? Se o homem morreu, é porque o espírito saiu do corpo. E agora o homem se tornou um bonequinho. Num lugar onde era corpo, alma e espírito, você tira o espírito e fica só corpo e alma. Ou seja, um corpo carregado de emoções, desejos, sentimentos e vontades. E agora você passou a ser um ser emocional. Que vive das suas emoções, desejos, sentimentos e vontades. E você viveu uma vida inteira sem o espírito,
satisfazendo suas emoções, desejos, sentimentos e vontades. E agora que você recebeu o Espírito Santo dentro de você, que você viu uma luz no fim do túnel, que você recebeu um sopro de vida, sabe o que você quer fazer? Continuar sanando suas emoções, desejos, sentimentos e vontades. Só que se a vida vem do Espírito, o lugar de governo é dele, não é da sua emoção. E aí surge essa luta, essa guerra entre alma e espírito. Entre o que eu quero versus o que Deus quer para mim. E aí você topa numa bifurcação todos os dias, todo o tempo. E lá em Gálatas 5 também fala, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, de modo que você não faz nem o que você quer. Fica na sua cabeça assim, ó, o que eu quero versus o que eu posso. Brigando o tempo inteiro. E aí cabe a você botar para fora, externalizar a sua decisão. Esse é o nosso maior problema. Problema, para ficar mais feio. Livre-arbítrio, o poder de escolher. Porque a gente escolhe em meio a um ambiente tão conturbado de guerra espiritual e de guerra na carne. Porque o hormônio não converte. Não converte. E aí a gente fica, somos seres emocionais, vivendo como emocionais, num ambiente que deveria ser espiritual. É difícil se readaptar, entendeu? É difícil voltar à sua vida de novo como um ser espiritual. Só que um dia isso precisa acontecer. Você precisa, menina, cansar de bater a cara na parede. Cansar de errar. Você precisa cansar de repetir os mesmos padrões do passado. Nós falamos uma live agora há pouco sobre repetição de padrão. Eu não quero entrar nesse assunto, mas como Esaú chega com fome e troca a primogenitura dele por um prato de lentilha. Isso gerou um problema danado, porque na hora que o pai deles foi morrer, ao invés de abençoar Esaú como primogênito, Jacó enganou o pai com a bênção da mãe e tomou a primogenitura dele. Agora, Jacó, que enganou o pai, fugiu lá para a terra de Labão. Queria casar com Raquel. Trabalhou 7 anos para pagar o dote. No dia de casar, Labão enganou ele. Claro, repetiu o padrão. E às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem com a gente. Mas está escrito assim, ó, com Deus não se brinca, de Deus não se pode zombar. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E aí, Jacó casa com Raquel, trabalha mais 7 anos para pagar, fica lá um tempinho, a história se desenrola, ele volta para casa. Ele volta para o ambiente dele. Ele está voltando para a terra dele. Voltando para o passado dele. Só que chega a determinado momento em que ele passa a família, onde ele passa as coisas dele, onde ele passa os animais dele por um riachinho e fica sozinho. E a hora que ele fica sozinho, vem um homem e vem lutar com ele. E os dois saem na porrada. Os dois ficam brigando com o outro lá. E o homem de Deus, vendo que Jacó não ia soltar ele, falou para ele assim, o que você quer que eu te faça, meu filho? Eu preciso ir embora, o dia já está nascendo. Jacó falou assim, não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Nós ficamos parados desse assunto aqui na última live. As meninas não sabem, nós nunca percebemos o quanto nós não sabemos por que queremos ser abençoados. Por que queremos ser abençoados? E aí Jacó falou assim, eu quero que você me abençoe. Ele falou, tá bom, vou te abençoar. Qual que é seu nome? Meu nome é Jacó, que significa o que puxa pelo calcanhar, que usurpa. Aí ele falou, então tá bom. A partir de hoje, seu nome não é mais Jacó, é Israel, porque você lutou com Deus, prevaleceu. Deus muda a história de Jacó quando ele reconhece quem ele é. Eu sei que eu sou Jacó, e agora eu me tornei Israel, porque eu reconheci os meus erros, porque eu descobri quem eu sou. Ter consciência das coisas é muito importante para a gente avançar de fase. Se diminuir, é muito importante para a gente avançar de fase em Deus. Porque quando a gente reconhece tão ruim que nós somos, tão imprestável que a gente é, quando a gente descobre que não tem nada bom que pode sair da gente, se não for movido pelo Espírito Santo, a gente alcança o nosso lugar de servo diante de Deus e a gente reconhece a grandeza de Jesus. E aí as coisas funcionam. Mas quando a gente quer governar, quando a gente quer mandar, as coisas não andam. Não andam porque eu quero governar uma coisa que é o governo de Deus. Na sequência do texto, o anjo Jacó pergunta para o anjo assim, também fala seu nome. O anjo fala assim, para que você quer saber meu nome, filho? Para que você quer saber meu nome? Aqui, ó, Gênesis 32. Prosseguiu Jacó, peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Acabou, foi embora. Você quer saber meu nome? Porque o mérito disso não é meu.
Jesus falava assim, gente, ó, aqui, como é que vocês não conhecem o Pai? Eu estou tanto tempo com vocês, tudo que eu falo do meu Pai, tudo que eu faço pelo meu Pai. Reconheçam o meu Pai em mim pelas minhas obras. Gente, bota a gente numa mesa de cheque, porque as pessoas não reconhecem Jesus em nós. Pessoas não podem reconhecer Jesus em nós, porque as nossas obras não manifestam Cristo. E se as suas obras não manifestam Cristo, a quem elas manifestam? A você mesmo. Então, quando você chegar hoje à noite, na frente do espelho, assim, que acaba a live, às vezes você está se vendo aqui na câmera, você vai chegar na frente do espelho e você vai olhar aquele reflexo e você vai lembrar sobre os seus traumas emocionais, sobre os seus divórcios, sobre as suas traições, sobre o adultério que já passou na sua mão, sobre a sua insuficiência financeira ou a sua insuficiência profissional. Aquilo que você busca, que você nunca rompe, a única coisa que você vai topar na frente do espelho é que a responsabilidade é sua. Querendo ser, fazer, governar alguma coisa que você não foi chamado para governar. E aí, talvez a gente consiga aprender, pelo menos a começar a entregar essas coisas na mão de Deus, para que o Senhor mude a nossa história. Reconhecer quem nós somos, para que o Senhor mude a nossa história. Eu queria aprofundar a respeito de um assunto, mas nós não vamos conseguir, porque é um assunto extremamente complexo, extremamente delicado, mas eu vou dar um briefing a respeito disso. Sobre penhores espirituais. O que são penhores espirituais, tá? Votos que você fez, compromissos que você firmou no mundo espiritual e que te prendem até hoje e te impedem de prosperar. Quer um exemplo? Abre o microfone, Tati. Deixa eu ilustrar isso aqui com o seu exemplo. Quando eu era... Vou usar um exemplo de vocês, tá? Quando você era adolescente, você arrumou um namoradinho na escola. E se eu arrumar um namoradinho na escola, você prometeu que você ia amar ele o resto da vida. Ninguém mais, você não ia amar mais ninguém, só ele. Ele ia ser o único. E aí, sabe o que o mundo espiritual fez? Anotou. Opa, deixa eu anotar aqui, ué. Eu sei. Parabéns. E aí a vida seguiu outro rumo, seguiu outro curso, reconheceu outras pessoas, outras 500 pessoas, tentou, não conseguiu. E aí sabe o que você fala? Você tem o dedo podre. Então sabe o que é isso? Penhor espiritual. Seu nome está anotado lá com o nome de outra pessoa. Conta aí sua cartinha, Tati. Tati. Oi? Conta aí da sua cartinha. Qual delas mesmo? A cartinha que você tinha do amiguinho de colégio. Ah, que ele me amava para sempre. Conta a história, mais ou menos, assim. Mais ou menos. Ô, nego, não consigo contar agora, não. Não? Tá bom. Tá. Bem? Tá bem? É porque eu não quero falar que a Mara tá quase acordando. Por isso. Vou contar rapidinho, então. Eu e a Tati estava passando por um processo, a gente estava desmistificando umas coisas dela, e ela foi buscar essas coisas, e ela lembrou que ela tinha uma caixa com uma cartinha de um coleguinha, de um namoradinho de escola, quando ela era adolescente, nem sabe por que guardou isso. E ficou esquecida, eu só lembrei agora com 40 e poucos anos, tá? Ficou lá, retido. O pastor amigo meu estava contando uma história, real, tá, gente? Um pastor amigo meu, que estava orando num culto de libertação. Olha pra você ver como é que isso é sério. Orando no culto, a moça chegou para ele, pastor, olha para mim. Ora pela minha filha. Trouxe a filha. Ora pela minha filha. A minha filha ela decidiu que era homossexual e que vai morar com a esposa dela. Aí falou, tudo bem, vou orar. A menina falou assim, eu estou decidida, isso vai acontecer, e eu vou orar, tudo bem. Não, perdão, depois eu vou contar essa história. Queria contar da calça. Chegou nesse mesmo culto, no outro culto, chegou a menina para poder orar, e ele orou para ela, o meu marido é um grande homem, um bom pai, excelente pai, um provedor, um cara top. Mas, pastor, eu não consigo admirar ele. Ele seria um ótimo amigo, um ótimo irmão, mas eu não consigo ver ele como marido. Aí o pastor foi orar por ela. Aí, quando o pastor orava por ela, o Espírito Santo falou para ele assim, pergunta ela da calça. Aí ele falou assim, o Espírito Santo está mandando te perguntar sobre a calça. A mulher começou a chorar. Chorar. Foi esse exemplo que eu dei para Tati na ocasião. Chorou. O que aconteceu? Quando eu era adolescente, na escola, eu era apaixonado com o professor. E o professor era apaixonado comigo. Ele nunca tocou nela, ele era um professor mais velho, ela era uma adolescente mesmo. Esse cara saiu da escola para não dar problema para ele, porque ele não ia conseguir conviver com ela.
Mas enquanto ele estava lá, ele deu uma calça de presente para ela, e essa calça ficou bonita nela, e ele gostava de ver ela com essa calça, e ela ia para a escola com essa calça para poder agradar o professor. E eles fizeram votos, né? E o Espírito mandou perguntar para ela, e a calça? Ela contou a história dessa calça. E aí se manifestou um espírito nessa mulher, que estava amarrando a casa dela, amarrando o casamento dela, simplesmente por causa de votos espirituais que ela fazia. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo das coisas que a gente imagina. E, assim, grande parte das coisas é culpa nossa, falta de decisão nossa. Mas a gente precisa considerar o ambiente espiritual em relação a isso. A gente precisa considerar o que o mundo espiritual está se convergindo, o que a gente deixou logrado no mundo espiritual para que essas coisas estivessem acontecendo. A gente alcança a salvação através de Cristo, mas não alcança a libertação através da verdade. Ser salvo é um presente. A libertação é para aqueles que ficam. Jesus, quando fala de salvação, lá em João 8, ele está pregando, falando a respeito dele mesmo sobre salvação. E a Bíblia fala assim, muitos creram, e os que creram permaneceram, e os que permaneceram foram feitos discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. A igreja está repleta de gente que foi salvo pela graça de Deus, mas que não conseguiu ainda ser liberto pela verdade que é Cristo. Porque a verdade confronta. A verdade faz que a gente mude a nossa mentalidade. E a verdade traz consigo dor. Me lembra Jesus no deserto, 40 dias sem comer. O diabo oferece para ele, transforma essa pedra em pão. Como é difícil se sujeitar à nossa necessidade momentânea para que a gente consiga alcançar o que é eterno. Pula daqui de cima que os anjos vão te buscar. Ou então se joelha diante de mim que eu vou te dar os reinos da terra. Jesus, quando resiste às tentações, às provações momentâneas, a Bíblia relata que vem um anjo para poder servir Jesus. Quem precisa comer pedra com gosto de pão? Você tem um anjo para te servir daqui a pouco. Uma eternidade para te servir. Eu queria falar sobre isso com vocês. Que a gente consiga se aprofundar a conhecer Jesus. Para que a gente consiga, de fato, romper laços do passado e consiga viver uma plenitude da graça de Deus sobre nós. A nossa herança de filho de Deus. Nós somos dignos de uma herança, nós somos herdeiros de uma herança. Mas a Bíblia fala que o herdeiro, quando criança, de nada se difere de um escravo, porque precisa de tutores para administrar essa herança. A gente precisa alcançar a nossa salvação, a nossa maturidade, perdão. Às vezes porque a gente não alcança aquilo que nós estamos quase alcançando, porque nos falta maturidade. Palominha tá aí, só orando por um Isaac aí, para Palominha. Aí eu falei com a Paloma esses dias, Paloma, que em vez de casar, você não se preocupa em aprender a ser uma boa esposa. Preparar. A Deus mandar um homem ótimo e você ser uma mulher ótima. Que essas coisas se converjam. Deus está trabalhando, Deus está te ensinando alguma coisa. E a gente estava relacionando isso, falando a respeito do retiro, queimando as carroças, é porque nós gastamos 40 minutinhos para falar a respeito disso. E, de fato, a gente não vai conseguir aprofundar em tantas coisas. E lá nós vamos ter 3 dias para poder falar a respeito disso. A sexta-noite, o sábado, o dia todo e o domingo até a hora do almoço. Então, o propósito do retiro não é fazer dinheiro, gente. Pelo contrário, nós estamos trabalhando na continha do chá. É viabilizar para que a igreja participe, para que a gente venha a ter crescimento espiritual, que a gente venha passar de fase, para que a gente esteja preparado para viver, de fato, o que Deus separou para a gente. Para que a gente rompa isso. Amém? Então é isso que eu queria falar com vocês. Primeiro, eu queria perguntar a vocês, tem alguém que não está bem, está passando mal, começou a passar mal depois da live, agora à noite, começou a sentir uma dorzinha de alguma coisa? Eu queria perguntar se tem alguém tendo sonhos ruins durante esse abraço escuro. Da última vez a gente fez uma enquete, a gente tinha muita gente com sonhos perturbadores, noites mal dormidas, sabe? Enquanto a gente acessava o mundo espiritual em oração uma pelas outras, as noites foram ficando mais turbulentas. A gente queria saber se tem alguém aí que tenha acontecido isso. Não, né? Que bom. A gente fez um curso aqui, a gente fez um momento para poder justamente convidar algumas pessoas que estavam tendo esse problema, para a gente solucionar isso aqui. Eu tava que a Poli ia falar alguma coisa e o áudio dela estava fechado. Olha lá, Poliana, abre aí e fala com a gente. Eu também, Rafa, daqui a pouquinho. Aí. Em ordem. Boa noite. Boa noite. Gente, eu peço vocês oração, porque eu estou passando um processo, tudo que você falou aí é exatamente que eu cheguei aqui na minha casa e eu saí de uma separação
foi muito, assim, muito recomeço esse ano, mas foi muito, muito, muito. E, tipo assim, pela fé de Deus, igual você falou, passei por muitas coisas momentaneamente, e eu tô tendo muita intimidade com Deus, e tá muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto para me fortalecer, e é um momento que eu tô mais, assim, íntimo com o Senhor, mas vem o choro, vem os traumas, vem a vontade de desistir, vem os medos, e é Deus que está sendo realmente o meu refúgio, o meu alimento. Mas tem hora que dá vontade de parar tudo, ao mesmo tempo é isso. Antes de eu participar, estava muito mal, e na hora eu vi que a live ia começar, eu estava esperando para estar junto com vocês aqui. Amém, nós vamos orar sim. Vamos orar por isso. Conta com a gente. Você fala, Rafa, pode abrir? Eu teve algumas desavenças aqui em casa. E eu respirei fundo, Deus, o Senhor tem controle, o Senhor sabe de todas as coisas, me dê domínio próprio. E antes de começar a live, eu comecei a sentir uma dor no ombro, uma dor assim nas costas. Um peso muito grande, como se o fardo tivesse muito, 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 muito pesado. E tá a live toda, o peso muito, muito forte. Amém. Vamos orar por isso. Perguntei isso, pessoal, porque o mundo espiritual se manifesta no mundo físico, né? Lança o corpo da gente, às vezes a gente sofre por isso. Comigo está acontecendo a mesma coisa, são dias de muita opressão, de muita dor, de muita dificuldade, muito cansaço, enfim. Mas nós estamos rompendo, e eu creio que quanto mais o inimigo tenta intimidar a gente, mais ele é porque ele sabe que já perdeu, e de que como isso está sendo bênção na vida das pessoas. Quero te falar uma coisa para o seu coração: o diabo não te toca. O diabo não pode te tocar. A única coisa que ele faz é te intimidar, para que você mesmo desista daquilo que você se propôs a fazer. As coisas ficam difíceis, as coisas ficam pesadas, as coisas ficam cansativas, porque a gente se esquece de Jesus. Então lembra disso sempre, que as costas doer, que o problema vai ficar difícil, que a situação estiver ruim. Quanto mais perto da sua bênção, mais difícil vai ficar. Sabe, antes da calmaria vem a tempestade, que é a história. É sempre assim. A gente precisa tomar consciência de algumas coisas, para que a gente consiga romper. Tá bom? Vamos orar então, para a gente poder finalizar? Meninos, eu queria pedir um carinho de vocês. Se sentiram bem, se vocês acharam que a live foi boa, se sentiram que a live foi abençoada, comente lá no grupo que vocês fazem parte, porque a gente sabe que o inferno pressente a queda, e nós estamos falando disso, ele sabe que vai perder, e sabendo que vai perder, ele está graças a Deus que vocês estão aqui, mas ele está intimidando muita gente, para que muita gente não esteja colocando peso, colocando dor, colocando dificuldade, colocando tristeza, colocando compromisso e colocando bênção, tá? Olha, só um minutinho. O microfone da Tati está dando microfonia. E colocando bênçãos, tá? Para que as pessoas não estejam aqui porque estão curtindo, estão fazendo, estão acontecendo. O diabo te dá tudo o que você precisar para te afastar de Deus. Então, talvez seja um testemunho seu, uma história sua, um relato seu, que vai aproximar outras pessoas para alcançar aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Esse tempo que nós estamos separando já começou para a gente. Nós já estamos preparando isso há muitos dias, já estamos pagando prejudicação há muitos dias, já estamos sofrendo na pele isso há muitos dias. Mas eu creio que isso está antecipando, isso está antecedendo bênçãos que estão por vir. Amém? Pode falar, Tati. Nego, só um pouquinho. Eu queria só que você desse o conceito de queimando as carroças, para que ficasse claro aqui no grupo e a gente pudesse multiplicar isso nos outros grupos, tá? Claro. Queimando as carroças é um retiro de cura interior e libertação espiritual. Mas nós vamos ter 3 dias, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo até a hora do almoço, para a gente poder falar de coisas espirituais, de batalhas espirituais, trazer clareza a respeito das coisas, trazer muito conhecimento a respeito do que é isso, como que acontece, por que acontece, como sair disso. É um tempo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, e um tempo em que nós estamos buscando isso do Senhor, tá? Eu não vou prometer nada que não esteja ao meu alcance, mas nós estamos orando ao Senhor, buscando do Senhor, para que a gente consiga quebrar cadeias, quebrar cativeiros, quebrar laços, quebrar
votos que vocês fizeram no mundo espiritual, quebrar acordos que vocês fizeram, contratos que vocês fizeram no mundo espiritual e que impedem você de avançar, de prosperar, seja financeiramente, seja sentimental, seja no casamento, quebrar padrões, ciclo de repetição, maldição hereditária. Nós vamos ter um tempo para poder falar disso e um tempo para poder operar nisso. Estamos dedicando um tempo para isso, nós estamos trabalhando para que isso aconteça nesse retiro. Tá bom? O nome de Queimando as Carroças remete a Eliseu, quando Elias vai ungir Eliseu a profeta, e ele fala que ele estava trabalhando, é uma história muito legal, porque ele estava trabalhando com 12 juntas de bois, Elias passa a capa nele, passa o pano nele, e ele entende que aquilo é um chamado para servir como profeta, e ele só fala assim, deixa eu me despedir dos meus pais. Ele leva o que ele tinha, as juntas de bois, faz uma fogueira, o gado que puxava a junta de boi vira um churrasco, ele alimenta a vida inteira e vai embora sem ter para onde voltar. Queimando as Carroças simboliza uma decisão por Cristo, uma decisão de mudança de vida, uma decisão de transformação, sem ter para onde voltar, sem ter como olhar para trás. Ou seja, uma mudança definitiva. Bom, é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos trabalhando. Apresentar para vocês a graça, mas apresentar para vocês a verdade que transforma e que liberta também. Bom? Alguma dúvida a respeito disso, pessoal? Vocês querem perguntar? Vocês estão tão boazinhos. Deixa eu parar de gravar aqui, que eu ia contar uma piada, mas está gravando. É para você não